Repita comigo: Divino Espírito Santo, eu vos ofereço todas as preces da Santíssima Virgem e dos apóstolos reunidos no cenáculo, e a estas eu uno todas as minhas orações, suplicando-vos que vos apreceis e envie renovar a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Nesse primeiro tema nós vamos tratar sobre nesse primeiro ensino, o nosso grande rema desse ano da Igreja da Renovação Carismática. Qual é? Sede misericordiosos, nosso Pai é misericordioso. A misericórdia de Deus, essa ação de Deus na nossa vida. Então, esse é o tema do nosso primeiro ensino. Na Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 14, a partir do versículo 1. São João, capítulo 14, versículo 1. Eu só preciso de água. Se alguém puder me ofertar um copo de água. Não é chimarrão, Valdeci, é água. João 14, a partir do versículo 1. Olha, rapaz, que Jesus disse que quem deve um copo d'água pequenino ia ser recompensado. Deixa eu lhe cumprimentar. Você literalmente viveu o Evangelho. Você será recompensado duplamente. Amém? Amém. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Alguma coisa vai ser diferente, mas a palavra é a mesma, né? Vamos lá. João 14, versículo 1. Cesse de perturbar-se o vosso coração. A Bíblia da Ave Maria vai dizer: não se perturbe o vosso coração. A mesma coisa, né? Cesse de perturbar-se o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Então, eu quis ler tudo, porque é o contexto, né? Então, a partir de agora, entra para a parte propriamente dita que nós vamos trabalhar. Versículo 5. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Versículo 8. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Palavra da salvação. Mas Filipe tomou uma, hein? Bem feito. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então veja, Jesus convivia com eles, estava com eles. Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tinha manifestado a sua glória através de milagres, sinais, prodígios, através da pregação da palavra. E Jesus afirma: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecereis, também conhecereis o Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. E aí o tal de Filipe faz uma pergunta
inadequada. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, nos mostra. Filipe estava empolgado com a pregação. Sabe quando a gente escuta uma pregação, a gente fica empolgado, a gente sai dali com uma empolgação tremenda. Aí o nome disso muitas vezes se chama fogo de palha. Já ouviram falar sobre isso? A pessoa sai dali dizendo: o mundo mudou, está tudo mudado, eu me transformei, eu nunca mais eu vou pecar, a partir de hoje é 0 quilômetro de coisa e tal, né? Sai contando tudo, falando tudo emocionado, a pessoa chora durante a pregação, inclusive, ela repousa no Espírito, ela cai, bate a cabeça, não sei o quê, e se empolga. Filipe estava extremamente empolgado com a fala de Jesus. Não que a empolgação seja ruim, porque tem que ter empolgação também, porque existe uma desgraça na caminhada nossa, é a gente desanimada, né? É triste, pessoa desanimada, que nada está bom, reclama disso, reclama daquilo, cheio de críticas. Então, mas Filipe estava num excesso de empolgação. E aí, nesse momento de exultação, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso está bom, isso basta, está tudo resolvido. Mostra-nos quem é esse Pai, revela esse Pai. Aí Jesus deve ter colocado a mão na cabeça, não entendeu nada. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe. E eu imagino que Jesus fez uma cara muito brava naquele momento, igualzinho no templo, quando ele saiu chutando as bancas dos cambistas, dos vendedores, dos cobradores de impostos. Não, tanto tempo estou contigo, rapaz, e você não entendeu nada. Tu não me conheces ainda, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Eu fico imaginando Jesus olhando no olho dele, gritando: quem me vê, vê o Pai, cara. Acorda, reage. Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Então, meus irmãos, diante dessa palavra, o Santo Padre é do conhecimento de todos nós, esse documento, essa bula, né? O rosto da misericórdia. Não sei se todos têm, com quem não tem deveria ter, é baratinho. Bom, quando eu comprei era R$13,90, R$13,90, né? Mas normalmente o preço é esse. Se valia pouca coisa. Então o Santo Padre, ele começa como? Ele começa dizendo o seguinte: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Ele começa com o título do documento. Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré. Então, o Santo Padre, ele vai dizer que o mistério da fé cristã é resumido nessa frase: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Então, nessa frase, diz Papa Francisco, está o resumo, está a síntese do mistério da fé cristã. Então, o Santo Padre está dizendo que quem entendeu isso, o contrário de Filipe, quem entendeu isso? Né? Entrou. Amém. O Santo Padre está dizendo: quem entendeu isso, entendeu tudo. A fé cristã. A fé cristã está resumida aqui: Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Pronto, acabou, está resolvido. Então, aí ele vai dizer: tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax, o ápice em Jesus Cristo. Então, a misericórdia de Deus tomou vida. A partir de Jesus, nós começamos a enxergar misericórdia. Antes de Jesus, não. Em Jesus, a palavra misericórdia ganhou corpo, tomou vida, tomou forma. Continua o Papa: o Pai, que é rico em misericórdia, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como um Deus misericordioso, clemente, valoroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de demonstrar
de vários modos e em muitos momentos da história, a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. E o Papa Francisco cita o Evangelho que lemos agora, João 14. Quem me vê, vê o Pai. Com a sua palavra, e aqui entra uma coisa preciosa, gente, com a sua palavra, com seus gestos e com toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Por fim, o Santo Padre diz o seguinte: existem momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa. Porque veja, o Papa começa falando de Jesus. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Agora o Santo Padre começa a provocar os cristãos. E aqui, no nosso caso, o Santo Padre começa, no nosso caso, como nós somos renovação carismática, somos provocados a isso. O que o Papa diz? Há momentos em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos, e aí que está bonito, para nos tornarmos nós mesmos sinais eficazes do agir do Pai. Olha a responsabilidade. Então, o Santo Padre diz: existem momentos em que somos chamados a fixar os olhos na misericórdia do Pai, para nos tornarmos sinais eficazes do agir do Pai. Foi por isso, diz o Papa, que proclamei um jubileu extraordinário da misericórdia como um tempo favorável para a Igreja, a fim de tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes. Então, o Santo Padre, ele vai dizer que o objetivo dele ter proclamado o Ano Santo da Misericórdia é justamente esse: para fixarmos os olhos na misericórdia e nos tornarmos nós mesmos sinais eficazes do agir do Pai. Ora, meus irmãos, aí entra algo muito precioso. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Nós, Renovação Carismática, eu tenho falado isso constantemente. Nós, Renovação Carismática, temos uma responsabilidade gigantesca com a humanidade. E quando eu falo de humanidade, entenda humanidade a partir da nossa casa, da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que convivem com você. E qual é a nossa responsabilidade? Nós, Renovação Carismática, nascemos do sopro do Espírito e vivemos a graça de Pentecostes diariamente. Amém? Amém. Vivemos a graça de Pentecostes diariamente. A nós foi dada uma graça extraordinária, a graça de sermos homens e mulheres do Espírito. A graça de sermos homens e mulheres do Espírito, íntimos do Espírito, pessoas que, além de fazerem a experiência do Espírito, têm a responsabilidade de difundir nesse mundo a cultura de Pentecostes. A nós foi dada essa graça. Pois bem, a experiência do Espírito Santo nos dada de presente pela misericórdia de Deus, ela precisa manifestar Jesus. Como que é gerado Jesus? Nós conhecemos a história e sabemos que Maria foi visitada por um anjo, e esse anjo, quando visita Maria, ele anuncia que ela dará à luz o Filho de Deus. Maria imediatamente diz a palavra, tomada de uma grande surpresa. Ela diz: como se fará isso se eu não conheço o homem? Como se fará isso se eu não tenho relação sexual com homem algum? E o anjo responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e por isso aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é gerado, Jesus é gerado em Maria por obra do Espírito Santo, por uma ação misteriosa, milagrosa
justiça, quando o sacerdote, diante do altar, sobre as ofertas do pão e do vinho, o que o sacerdote reza? Estendendo a sua mão, ele diz: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Pode prestar atenção nisso. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, a fim de que essas ofertas do pão e do vinho se transformem em corpo e sangue de Cristo. E naquele momento já não existe nem pão nem vinho. E todos nós sabemos disso. E naquele momento já não existe nem pão nem vinho. Existe Jesus. E Deus, na sua bondade, não nos dá a visão espiritual plena. Porque se Deus nos desse a visão espiritual plena, nós viríamos na mão do padre um baita de um homem. E seria um escândalo. E seria mais escandaloso quando nós víssemos o padre, quando quebra a partícula consagrada, que é Jesus. Seria um escândalo aos olhos humanos. Então veja, o pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo por obra do Espírito. Então nós, Inovação Carismática, a nós é dada uma graça enorme. Ora, se o Santo Padre diz que é preciso fixar o olhar com misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinais eficazes do agir do Pai, quer dizer, Jesus é o rosto misericordioso do Pai, mas a nós é dada essa graça. Eu, Edson, preciso ser o rosto misericordioso de Deus nesse mundo. Eu preciso tornar visível a misericórdia de Deus nesse mundo. Isso, e nós, Inovação Carismática, eu quero ser entendido no que eu vou falar aqui. Não quero ser mal interpretado. Nós, Inovação Carismática, temos essa vantagem. Eu não estou dizendo que nós somos melhores, porque eu vou falar bem baixinho aqui para nenhum de vocês se ofenderem, porque eu acho que não somos. Não! Eu não me considero, a não ser que alguém aqui se considere, glória a Deus, eu não me considero. E eu compreendo que a renovação carismática é uma grande bênção para a igreja, mas dizer que a renovação carismática é o top do top, não, seria um absurdo. Mas a nós, a renovação carismática católica, foi dada essa responsabilidade de gerar Jesus. E gerar Jesus primeiro em cada um de nós. A experiência de Pentecostes precisa ser plena em mim diariamente, para que diariamente Jesus seja gerado, para que eu me torne assim alguém que é um sinal eficaz do agir do Pai. E olha o que o Papa Francisco fala, ele fala de um sinal eficaz. O Papa não está falando de um sinal eficiente, porque, meus irmãos, existe a diferença entre eficácia e eficiência. Eu posso ser extremamente eficiente, eu posso ser um intercessor extremamente eficiente. Poxa, eu cumpro tudo, eu conheço as apostilas todas, e glória a Deus, e eu já fiz tantos retiros. Nossa, eu sou uma pessoa que inclusive acordo de madrugada, eu dobro meu joelho está calejado, eu sou uma pessoa que faço jejum, eu posso ser uma pessoa extremamente eficiente, cumpro as regras. Meu Deus, a Sônia falou a intercessão essa semana de cabeça para baixo, lá está ele, cabeça para baixo, intercedendo, glória a Deus. Eu posso ser um pregador extremamente eficiente. Nossa, fiz formação com Emílio em 1952, glória a Deus, aprendi tudo direitinho, né? Nossa, conheço as apostilas, conheço formação. Nossa, eu fiz tantos encontros de formação. Eu sou um pregador que leio bastante documentos, catecismo da igreja, eu tenho Bíblia que não está aí. Eu sou top. Não é qualquer Bíblia não, é Jerusalém. Eu posso ser um pregador extremamente eficaz, mas se eu não for eficiente, tudo isso perde o sentido. Eu posso ser extremamente eficiente, mas se eu não for eficaz, tudo isso perde o sentido. E qual a diferença
A diferença está bem aí. A eficácia. A minha missão precisa ter eficácia. Eficácia. Ela precisa provocar mudanças concretas em mim e onde eu vou, onde eu estou. A eficácia, ela vai além das regras. Ela vai além do cumprir os protocolos. Gente, eu não sou contra a formação. Em nome de Jesus eu quero ser entendido aqui. Aliás, eu sou muito chato para a formação. Eu gosto de exigir. Tenho tido algumas conversas com o Emílio nesse sentido. E o que eu falei para ele é: pegue no pé do povo. Não é isso? Pegue no pé do povo. Formação, vamos de formação. Mas, gente, eu sou de um tempo e eu estou vendo aqui muita gente mais experiente, né? Eu sou de um tempo que a renovação carismática não tinha material de formação. E a maioria de vocês aqui, pelo que eu percebo, é desse tempo. Pelo menos metade. Eu sou do tempo que ligavam para a gente: manda os meninos pregar o retiro aqui. Ninguém dava tema, gente. Que tema? Rema? Que é isso? Pregadores? Você não tinha tema em rema, não. Ninguém nem sabia o que era isso. Se falasse isso há uns anos atrás, tem rema? Nunca ouvi falar disso. Gente, eu sou do tempo que a gente só tinha aquele livrinho abençoado do Prado Flores: ide e evangelizar os batizados. Era, e estava lá o amor de Deus, o pecado, a salvação, não sei o quê. Só tinha isso, não tinha apostila. Paulo apóstolo é o quê? Foi um homem que escreveu um monte de coisa, era só isso que a gente sabia. Né? Não tinha tanta formação. Gente, as pessoas chamavam a gente para pregar retiro, e o que é que a gente fazia? Ia rezar para escutar o que Deus queria falar. Jejum, vigília, e Deus falava. Ele falou: Senhor, primeira pregação qual é, Jesus? Oh, meu Deus, Espírito Santo, Deus está me dando a imagem do passarinho voando, depois de tá, a borboletinha, não sei o que lá. Deus está mandando falar do Espírito Santo, anota aí, Era. E às vezes eu me angustio, porque naquele tempo a gente não tinha nada e tinha tudo. Hoje às vezes a gente tem tudo e não tem nada. Às vezes parece que falta eficácia. E o que é eficácia? Repito o que eu falei: eu não sou contra a formação, em nome de Jesus. Está gravando, está registrado. Eu não sou contra. Mas entramos num tempo onde eu vejo às vezes a pessoa liga para um pregador: alô, irmão, tudo bem, tudo bem? Você pode pregar no meu grupo? Ao invés do pregador consultar primeiro a sua agenda para ver se está vago. Quantas pessoas tem no teu grupo, irmão? O que importa o tanto de gente que tem no meu grupo? Gente, eu louvo tanto a Deus porque o meu grupo de oração, o que eu vou falar aqui não é ofensa, tá? É só para eu louvo a Deus, meu grupo de oração tem 6 velhinhas. Lá eu não sou conhecido, assim, né? Elas nem entendem o que é coordenador de ministério de pregação. Lá é tão bom, gente. Lá não tem aplauso. Lá eu sempre escuto a dona Paulina pregar e falar tudo errado. Porque ela é uma mulher sempre analfabeta, mas cheia do Espírito Santo, e que arrebenta a boca do balão quando prega. Porque ela fala de Deus, ela fala da vida dela, uma mulher sofrida, uma mulher de vida de oração, uma mulher extremamente eficaz naquilo que faz, extremamente cheia do Espírito Santo. Uma mulher que trabalha com drogados, que tem coragem de ir na boca de fumo, e todos os malocados a conhecem e a respeitam. Uma mulher que busca todos os drogados e dá catequese dentro da casa dela para eles. Ela leva drogados para casa. Gente, no crack ela leva para dar catequese. E a coisa mais linda é quando ela forma eles e leva para serem batizados lá na paróquia. Tudo mal arrumado, mas ela pede doação, arruma umas camisetinhas assim e põe neles. É tão bonito de ver. Eu participo desse grupo e ele é uma bênção. Isso me faz mais humilde. Isso não permite com que eu vire estrela cadente, não é? Oh, Edson, não.
Eu me sinto gente quando eu estou lá. É verdade. Sabe? Eu me sinto filho de Deus. Eu não me sinto pregador. É uma bênção. Mas aí me angustia quando... Sabe? Porque o que acontece? Por que muitas vezes a gente pergunta quantas pessoas tem? Porque se o Emílio convidar para o grupo dele que tem 200, em vez de no duete que tem 6, eu vou fazer 200, boba. Tem mais gente. Isso é angustiante. Isso é angustiante, isso me deprime, por Deus do céu, gente. Poucas coisas tiram o meu ânimo, porque eu sou uma pessoa muito animada. Mas isso tira o meu ânimo. Isso me faz, tem dia que, olha, eu vivo uma tribulação tão grande. Né? E como eu estou vivendo esse ano de jubileu, de 25 anos de renovação, é um ano de muita bênção, por outro lado é um ano de muita tentação. A gente vê tanta coisa. Então, a graça da eficiência, da eficácia. Muito mais que eficientes, eficazes. Eficazes. Eu tenho rezado, eu andei rezando muito tempo no meu trabalho. Meu trabalho tem de tudo. Meu trabalho é uma bênção. Meu trabalho é uma bênção. Deus me colocou num lugar que tem de tudo e mais alguma coisa. E muita coisa errada. E eu louvo a Deus porque eu nunca preguei no meu trabalho. Nunca levei minha Bíblia para o meu trabalho. Eu não teria nem tempo nem de abrir. É uma tribulação enorme. Não é? Mas Deus me deu a graça de adquirir um respeito tão grande no meu trabalho, de adquirir um espaço que eu não adquiria se eu falasse que eu era da igreja. Eu jamais adquiria. Que eu jamais adquiria se eu desse sermão para eles. Deus me abençoou muito. E aí aconteceu o quê? No meu trabalho, o meu chefe ele é ateu. Ele se diz ateu. E ele é um cara maravilhoso. Um homem bom, Jesus. Tem dia que eu sinto inveja do meu chefe, porque ele é ateu, ele é muito bom. Ele é um homem de um coração que impressiona. Aí um dia desse cheguei lá, fui lá assinar o ponto, e estava uma conversinha, com essa piada, né? Eu vi que quando eu entrei, a conversa quietou. Fui lá, eu não vi desconfiança. De repente, quando eu saí da sala do ponto, o meu chefe falou assim, ó, estava tudo falando aqui da igreja católica. E estavam falando mal. E ele disse, ó, e ele é bem bocudo mesmo, ele falou assim, ó, você fulano, você é espírita, você fulano, é isso, você foi falando o que cada um era. Olha, só tem uma pessoa aqui que pode falar mal da igreja católica, essa pessoa é o Edson. Porque ele vive lá dentro. Se ele um dia, o único que pode se pronunciar aqui é ele. Então vocês param com essa conversa fiada de vocês aqui, sabe? Porque vocês estão falando do que vocês não conhecem. Gente, eu fiquei assim. E eu converso muito com ele, a gente conversa muito. Ele tem o posicionamento dele, eu tenho o meu. Aí existe uma sala no meu trabalho, eu trabalho num local muito grande, é um casarão antigo. E tem uma sala que foi batizada de sala maldita. Essa sala é assim, ó, quem entra para trabalhar nela, ou é demitido, ou fica doente, ou pede as contas. Ou as três coisas ao mesmo tempo. Como aconteceu com o último. O último, ele ficou doente, ele pediu as contas, o meu chefe me segurou e depois demitiu. Então, é terrível. Então, batizaram de sala maldita. Aí o que aconteceu? Aí uma menina que trabalha comigo foi promovida. Ela assim, lá tem duas coordenações. Eu cuido de uma coordenação e essa pessoa foi embora, coitada, ficou vaga. O meu chefe me chamou e tudo que ele vai fazer, ele me consulta. É impressionante. Ele não consulta o chefe de gabinete dele, que ele deveria consultar. Eu fico pensando, o que eu tenho que se tudo? Ele me chamou e falou, vamos conversar aqui, então, estou pensando em fazer isso, o que é que você acha? Aí eu falo assim, mas você já falou com o Paulo? Não, depois eu falo. Mas fala você, o que é que você acha? E aí ele me chamou na sala dele e falou assim, eu estou pensando em trocar fulano assim, o que é que você acha? Eu falei, cara, eu acho bom, ela é uma menina competente, tal, e eu acompanho o trabalho dela, beleza.
chamou ela para a sala dele. De novo ele me chamou. Eu falei, meu Deus, de novo, eu estava cheio de trabalho naquele dia, nossa. Eu falei, vai, eu me levantei, cheguei lá, falei, ei, Jeff, o que é que houve? Ele falou assim, já falei para a Luana, ela aceitou assumir a coordenação, mas é o seguinte, estou avisando, agora o problema é seu. Ela só entra naquela sala depois que você fizer uma oração lá dentro. Porque está demais aquela sala. Mas o cara é ateu! O cara é ateu! Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que A, que B, que C, não é isso. Eu estou falando para vocês que, olha gente, eu peço muito essa graça. A graça da eficácia. Eu não quero ser só uma pessoa eficiente. Eu quero ser uma pessoa eficaz naquilo que eu faço, no ambiente que eu vivo. Eficácia, ela vai além de conceitos. Eficácia é aquele mel que você tem. E que com pouca coisa você transborda, transmite muita coisa. E como eu rezo quando eu vou trabalhar? Meu Deus do céu. Eu gosto de trabalhar de ônibus porque eu vou ali rezando, eu pego meu textinho e rezo. E sempre consagrando a Nossa Senhora. Sempre consagrando a Nossa Senhora. As portas estão se abrindo. Eu posso ser um intercessor extremamente eficiente. Mas a eficácia é o que faz transbordar o querer de Deus. Porque Papa Francisco, ele vai dizer que é preciso nos tornarmos sinais eficazes do agir do Pai. Meus irmãos, eu tenho algumas preocupações com a renovação carismática, eu tenho partilhado com a Maria Ivone, e é no Brasil inteiro. Eu não sei em que momento, eu não sei quando foi, também não quero saber, porque tem coisa que a gente não deve descobrir, que é melhor não descobrir. Escutem o que eu vou falar aqui. É grave demais. Nós temos uma geração de pessoas em nossos grupos de oração. Uma geração, eu estou falando de uma geração, de carismáticos orando em línguas e que não são batizados no Espírito Santo. Isso é terrível. Isto é terrível. Existe uma geração de pessoas orando em línguas e que não estão batizados no Espírito Santo. E como é que a gente percebe isso? Pelos frutos. Pelos frutos. O Reinaldo falava no ENF, falou no outro ENF, falou nesse ENF. O Reinaldo tem falado constantemente, Reinaldo Bezerra, constantemente sobre esse assunto. A diferença da pessoa ser batizada no Espírito e receber uma efusão do Espírito. Uma efusão do Espírito, ela veio aqui, foi lá no grupo, pá, vem Espírito Santo, o Anderson cantou, o Anderson rezou, vem, eu sou do meu amado, ele é meu pai, eu sou da minha alegre, pá. Ela recebeu uma efusão do Espírito. Isso é inquestionável. Mas existe o batismo do Espírito, é o transbordar do Espírito. Eu tenho falado muito por aí. Não sei se vai. Aqui eu vou falar também, amanhã. Vou falar só para os pregadores. Amanhã não, hoje à tarde. Hoje à tarde. Existem dois frutos do batismo no Espírito Santo que pouco se fala sobre eles. Dois frutos extraordinários. Né? Um deles é a metamorfose. Quando a gente fala em metamorfose, a gente pensa naquela outra palavra, me fugiu, metamorfose, metanoia, entendida como metamorfose também. O que é metamorfose? Metamorfose, você lembre-se ali daquela aula de ciência, que antigamente era, né? Era português, mas usou as ciências. A lagartinha, no seu casulo, que vira borboletinha e sai voando. Pronto. Metamorfose. E a outra graça, resiliência. Se o batismo do Espírito Santo
A pessoa que é batizada no Espírito, ela tem que transmitir metamorfose. E o que significa metamorfose? Ela era lagarta, virou borboleta e acabou. Gente, se a gente começar eu tenho feito um estudo sobre isso, que eu intitulei Os verdadeiros frutos do batismo no Espírito. 2. Metamorfose e resiliência. Estou com umas 10 páginas, 12 páginas escritas já. Estou indo devagar por falta de tempo também. Se a gente começar a mergulhar no mistério de que uma lagarta, um bicho nojento daquele, não é verdade? Não vem dizer que lagarta é bonitinha, não, porque não é não. Bicho nojento, quando você pisa nela, espirra aquele negócio nojento, é pior ainda. Né? Você imaginar que aquele bicho vira uma borboletinha e sai voando, uma coisa mais linda, botinha borboletinha, azulzinha, verdinha, isso aqui lá. Gente, isso é um mistério grandioso. A pessoa que é batizada no Espírito, ela precisa transmitir metamorfose. Eu era assim e agora estou assim e acabou. A vida é outra. Sabe quando outro amigo falava isso? Viemos dirigindo, o camarada no carro fez uma arte conosco e ele disse: "Ah, filho amado de Deus, se fosse outro tempo." O que é que o Emílio me falou naquele momento? O Emílio disse que passou por uma metamorfose. Ele era uma lagarta, hoje ele é uma borboleta. Uma borboleta não rasteja, irmão, é isso mesmo. Borboleta não rasteja, não porque eu mandava ele ir para... Né? Eu mandava o outro motorista, no mínimo, ele ir para algum lugar. Hoje não, hoje é Deus te abençoe, vai com Deus e Deus te proteja do mal maior na frente, tá na frente. Não é? Gente, isso significa metamorfose. Ele era uma coisa e virou outra. Bom, mais tarde nós vamos conversar sobre isso com os pregadores. Eu não ia falar sobre isso, eu não sei porque que eu falei, deve ser o Espírito Santo. Né? Bom, agora tem que terminar, né? Tá bom, eu gosto de seguir o que vem assim no coração. E o outro fruto, resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade, eu não vou pegar aqui o meu esquema, porque senão vai demorar. Bom, resiliência, essa capacidade de você resistir às intempéries da vida. O que é resiliência? O mundo está acabando e eu estou de pé. O que é resiliência? Poxa, eu intercedo por tanta gente. As pessoas testemunham tantos milagres. A minha casa está no farrapo. Mas eu não desisto, eu vou até o fim. O que é resiliência? Eu prego para todo mundo. Recentemente recebi um testemunho que o Anderson se converteu em uma pregação minha. Mas olha lá meu filho não muda de vida, meu filho está lá aprontando. Por que eu não consigo pregar na minha casa? Mas eu permaneço de pé. Jesus, eu vou até o fim. Resiliência diante dos sofrimentos. Resiliência diante das tribulações, da calúnia, da difamação, diante da tentação, diante do sentimento de que eu não vou aguentar, de que eu não vou resistir. Resiliência. Resiliência também, ela é entendida como, é engraçado isso, eu estou estudando resiliência e resistência também, exato. Mas resiliência, ela tem um sentido em suas origens também de salto. Quer dizer, é você conseguir dar um salto por sobre as situações. Então, nós, Inovação Carismática, temos essa graça. Mas, repito como eu comecei, para fechar esse contexto, nós temos uma geração de pessoas orando em línguas e que não são batizadas no Espírito. Que não transmitem metamorfose e não transmitem resiliência. O que adianta eu pregar? O que adianta eu falar bonito se eu não tenho a capacidade de estar com as pessoas que eu sou chamado a pregar? Olha, gente, eu louvo muito a Deus pelo acolhimento. É horrível você ir num lugar e não ser acolhido. E aqui eu falo de coração, que eu viajo há mais de 20 anos por esse Brasil, pregando retiro. Eu detesto ser paparicado. Sabe aquela agonia, aquela coisa exagerada, né? Mas, gente, todo mundo quer ser bem tratado. Vamos ser sinceros. E não vem dizer para mim que você não quer ser bem tratado, porque você quer sim. Você quer, eu quero, todo mundo quer. E é horrível você não ser bem acolhido. É horrível. É horrível. Você chegar no lugar, e existem lugares que acreditem, você
Você não é a comida, gente. Existem lugares que a gente vai pregar, não que eu queira, eu não quero, eu não gosto. Inclusive eu gosto de me virar às vezes, sabe? Não, eu vou, me ajeito e tal. Agora, acolhimento. Acolhimento é tudo. Acolhimento. Então o que adianta eu pregar bonito, mas eu sou uma pessoa isolada, incapaz de estar com as pessoas que eu vou pregar? Me desculpa, estou sendo bem franco aqui. O que adianta? Eu sou um grande intercessor, eu rezo, eu faço vigília, mas eu sou incapaz de, no retiro, almoçar com as pessoas que estão no retiro comigo. Olha, gente, quando eu chamo o pregador, eu era coordenador de Curitiba, como eu falei, eu sempre gostei de acolher, sobretudo quando é um pregador de mais idade, ou que tem algum problema de saúde, a gente faz ali um lanchinho diferente, uma fruta, precisa, viu, gente? É importante, você não sabe a condição da pessoa, a condição física. Isso é muito importante, mas, gente, é tão bom estar no meio das pessoas. O Padre Léo foi nosso grande modelo nesse sentido. Levei o Padre Léo para a Bahia uma vez, pregar um retiro, no ano de 1997, lá na cidade de Vitória da Conquista. O Padre Léo chegou, eu falei, Padre, o senhor quer ir para o hotel? Ou o senhor quer, né, quer alguma coisa aqui em algum lugar? Porque o Léo naquele tempo ele era bem brutão mesmo, mudou, foi mudando. E aquele jeitão a gente falava meio, né? Eu sempre no direto falei, Padre, o senhor quer ir para o hotel? Duas alternativas, quer ir para o hotel ou quer ficar com a gente? Não, quero ir para o hotel. Tá bom, e aí quando for levar, quero ir para o hotel porque eu quero andar por essa cidade para saber o que eu vou falar amanhã. Gente, no outro dia, ele sabia o nome das boates da cidade. Sabia tudo! Ele acabou com os jovens, porque aquele inferninho que fica ali, chamado não sei o quê. Ele andou a cidade, ele disse, aí eu falei, como é que você sabia? Andei tudo, fui a pé, andei tudo, andei pelo centro, andei, fui a pé, ninguém me conhecia não. E foi andando, ele sabia tudo. O Padre Léo, antes de pregar, pesquisava tudo, ele sabia quantas pessoas tinha naquela cidade, ele investigava coisas, ele sabia de detalhes, ele sabia de coisas, são coisas importantes. Sentir o cheiro do povo, estar com as pessoas, eu que sou intercessor, eu que sou pregador, no evento, estar com as pessoas, cutucar, conversar, brincar, ouvir o que as pessoas estão, respirar o ar que as pessoas estão respirando. Como é bom! Isso é fruto de batismo no Espírito. Isso é fruto de experiência concreta de Deus. O que o Papa vai dizer? Nos tornarmos sinais eficazes do agir do Pai. Irmãos, por fim, quero tratar de um assunto também tão delicado, sobre a misericórdia. Os nossos seminários de vida no Espírito. Aqui eu vou dar uma cutucada na sorte em nós pregadores. O que não isenta todos nós. Quer dizer, né? Gente, é muito triste, mas nós temos entre nós mesmos pessoas que não fizeram experiência do amor do Pai. Pregadores que na hora de pregar do amor do Pai, falam do amor de Jesus, você pega no pé dos pregadores daqui, rapaz. O amor do Pai não é o amor de Jesus. E tem pregador que pega o microfone e começa, porque Jesus nos ama. Jesus morreu na cruz por nós, gente, pelo amor de Deus, a pregação é sobre o amor do Pai. Eu dou glórias a Deus, porque eu sou de um tempo que a pregação do amor do Pai era do amor do Pai. Inclusive o Ministério de Música só podia cantar música do amor do Pai. Eu tive um coordenador que era terrível, chamado Valmir, o nome dele. Oh, homem ruim, gente. Ele era cruel, verdade, Anderson. Gente, as músicas tinham que ser todas adequadas. Eu me lembro do meu primeiro seminário que eu fui fazer. Primeiro que foi um ato de terrorismo. Todos nós entramos no ônibus de olhos vendados. Ninguém sabia para onde ia. Chegamos lá e ele começou com uma conversa que a gente ia receber um presente no domingo. Isso era sexta-noite. Eu era um menino muito novo, abobado, morava na roça. Eu comecei a pensar, que presente é esse, rapaz? Muito pobre, e eu tinha um sonho de ter uma monareta.
assim que acabava, o Valmir pegava o microfone, mas o presente ainda não chegou. Gente, aquele homem foi criando uma expectativa que aquilo era... E ficava na hora do almoço, do café, todo mundo, o que será? O que será? Meu Deus, não, deve ser isso, deve ser aquilo. Gente, na hora do batismo no Espírito, não houve nenhum esforço. Todos saímos batizados no Espírito. Foi o presente. Gente, expectativa. Criar expectativa. Quem está na intercessão? Olha, outro dia estava num retiro, né? Esse retiro, alguns chamam de querigmas, coisa e tal, é uma coisa, né? Retiro de primeiro anúncio, e estou lá, e aí eu recebo um bilhete assim. Eu fui fazer a pregação sobre o pecado, irmão. Né? Mais ou menos assim. É preciso, e a pessoa bem ditadora, sabe? É preciso que se pare tudo, né, no ponto em que está, para que haja um grande batismo no Espírito. Olha, gente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que Deus não é bagunçado, não. Né? Eu acho que não é, não. Né? Então, o querigma, ele tem uma programação própria, inspirada. O querigma é da igreja, o querigma é Jesus. O querigma é Jesus, eu aprendi isso. A outra do querigma é Jesus. Gente, não tem esforço. Agora, você podia me questionar agora. Poxa, mas o Edson está sendo muito exagerado. Tudo não é Deus, tudo não é graça. Não, senhor. Não, porque Deus é ordem. Sabe, existe uma didática. Eu queria uma didática. Meu amigo está aqui, um grande professor, a gente brinca em Curitiba, chama ele de professor. O que é? Existe uma didática. O amor do Pai. Gente, o querido, ele é todo um roteiro que vai desembocar numa explosão. Onde a pessoa vai sair dali querendo tocar fogo no mundo. Quando eu saí daquele retiro, meu irmãozinho, eu estava com tanto fogo que uma mulher que era coordenadora, ela falou assim para mim: você está pensando o que, rapazinho? Que vai mudar o mundo, Ela virou minha amiga, Dona Eneida, se tornou uma grande amiga minha. Eu olhei para ela e falei assim: Dona Eneida, eu vou salvar o mundo. Eu botei o dedo na cara e falei: eu vou salvar o mundo. Gente, aquela mulher foi tomada no assombro. Depois ela me contou isso. Ela disse que naquele dia ela tinha certeza que eu ia pregar a palavra. E foi esse rumo que minha vida tomou. E eu saí para salvar o mundo. Eu não sou Jesus, mas eu estou salvando o mundo. Porque eu estou com Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Existe uma didática. Agora, por que a gente não consegue muitas vezes pregar do amor de Deus? Será que nós temos feito uma experiência com o amor de Deus? Como está a minha experiência com esse Deus de misericórdia? Eu tenho feito a minha experiência diária com misericórdia, com esse Deus misericordioso. Eu tive 2 medos quando a renovação assumiu esse negócio da misericórdia. Primeiro, relativizar. Deus é bom, perdoar, faz a cagada que você quiser, né? Desculpa a palavra, só para todo mundo entender bem claro, né? Faz o que você quiser, que Deus é misericórdia. Eu tive esse primeiro medo. Eu falei: rapaz, que medo que eu estou agora. Né? Então pode tudo, vale tudo, porque afinal de contas Deus é misericórdia. Eu tive esse medo. Depois eu tive o medo. Eu fiquei pensando assim: será que nesse ano nós vamos mergulhar na misericórdia? Ou nós vamos só pregar sobre misericórdia? Será que nós vamos fazer a experiência de Deus? Ou nós vamos ficar falando para os outros que Deus é bom, que Deus positivo, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus é bom? Então, meus irmãos, nós, Inovação Carismática, sobretudo nesse ano, mas não somente nesse ano, temos a missão de nos tornarmos esse rosto misericordioso do Pai. E temos o privilégio de sermos homens e mulheres do Espírito. Se não somos, deveríamos ser. Né? Eu, pelo menos, se eu não sou, eu devo ser. Homens e mulheres do Espírito. Para sermos esse sinal eficaz do agir de Deus no mundo. Mas como nos tornarmos sinais eficazes do agir de
Eu não vou pregar naquele grupo porque aquele grupo é longe. Ou eu não vou para tal lugar porque está fazendo frio, ou está fazendo calor demais. E N situações, meus irmãos, o que está no meu coração, e aí, Anderson, falei para a Manivune isso, está muito claro no meu coração, que esse é um ano de nós experimentarmos o amor de Deus. Retornar à simplicidade, meu irmão. Estou vendo pessoas de cabelos brancos, estou vendo muitos que têm anos de renovação carismática. É preciso buscar a renovação da experiência com o Pai. O amor de Deus. Uma pessoa que se sente amada por Deus. Uma pessoa que se sente amada, querida por Deus, desejada por Deus, que se sente no colo de Deus. Essa pessoa não vai se entregar. Ela jamais vai dizer que antigamente a renovação era uma e a renovação hoje é outra. Porque isso é uma coisa que eu não aceito, meus irmãos. A renovação não mudou, nós mudamos. É muito triste. Eu quero convidá-los a fazer uma experiência com esse amor de Deus. Esse amor misericordioso. Eu não sei em que ponto você está. Eu tenho 25 anos de renovação carismática. E daí? Se eu não me converter, eu vou para o inferno. O que muda eu falar que eu tenho 25 anos de renovação? Não muda nada. O que muda é que eu tenho que tomar juízo. Mais do que essa meninada que está aí. Ou estou errado? Eu tenho que tomar juízo. O que muda nos meus 25 anos de renovação, Sr. Emílio, é que eu tenho que experimentar o amor de Deus todo dia. E pedir o batismo do Espírito todo dia. O que muda é isso? Os meus 25 anos de renovação não são nada diante da grandeza de Deus. Por isso eu lhe digo, com todo respeito à sua caminhada, aqui não é falta de respeito não, tá, irmão? Com todo respeito à sua caminhada, eu quero te convidar a esquecer que nesse momento você tem X anos de renovação carismática. Tira tudo que está na sua mão aí, por favor. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero te convidar a entregar os teus anos de renovação carismática. Entregar ao Pai. Comece a conversar com o Pai. Vai batendo um papo. Não é orar em línguas, não é rezar de voz alta, não. É de voz baixa. Comece a entregar os teus 20 anos de renovação, 25, 30, 40, 15 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano de renovação carismática. Entrega com tuas palavras, dizendo: meu Pai, eu entrego esses anos que eu estou aqui. Eu entrego em tuas mãos, ó Pai. Eu entrego o meu ministério de pregação, de intercessão. Eu entrego, Pai. Eu entrego a minha luta, Pai. Mas ficando de pé devagarinho, bem devagar, tomando o coração. Vai falando com o Pai. Vamos conversando, irmãos. Vai soltando a sua voz. Você pode rezar um pouco mais alto. Entrega a tua luta no ministério. O teu cansaço. Olha, gente, Jesus está me falando de pessoas cansadas. E não são cansadas fisicamente, não. Tem gente aqui que está cansada de apanhar, meu Deus do céu. Cansado de sofrimento. Tem gente aqui cansada de servir. O Senhor me fala a palavra sugado. Tem pessoas aqui se sentindo sugadas. Parece que você está sem energia. Pessoas com dificuldade para rezar. Pessoas que muitas vezes têm falado, mas eu rezava tanto. Era tão fácil. No meio de nós, o Senhor está curando. O Pai do céu está abraçando pessoas aqui que não
cansaço, coloca no colo do Pai. Vai dizendo: Pai, é assim que eu estou. Você que está na renovação carismática há tantos anos, e a sua família tão atribulada, a sua família tão cheia de problemas, de sofrimentos, entrega no colo do Pai nesse momento. Eu te convido a abraçar o teu corpo, porque o Pai do céu quer te abraçar nessa manhã. O Pai do céu quer dizer para você que Ele te perdoa, que Ele te ama. O Pai do céu, Ele quer dizer que Ele recebe a tua história, a tua vida. O Pai do céu, Ele quer dizer que Ele recebe a tua dor, o teu desânimo. Meus irmãos, eu os convido agora a abrir os olhos. Abra os seus olhos. Aqui na frente nós temos alguns irmãos, outros que estão vindo, que vão ficar aqui. O sentimento que me vem, escute com atenção. Esse será um momento breve, breve com relaxo, breve com eficácia, breve com unção. O sentimento que me vem é que o Pai quer abraçar algumas pessoas. Continua com os olhos abertos, mas eu queria que você olhasse para eles. Olha, eles vão sair daqui a pouquinho no meio de vocês, e o Pai do céu vai inspirá-los, irmãos. Não são todos, alguns precisam receber um abraço do Pai do céu. Deus vai inspirar vocês. Eu não sei a quem vocês vão, não sei, eu nem imagino, nem vocês vão. Mas eu quero dizer para vocês algo. Fechem os olhos. É o Pai que vai abraçar vocês. E quando o Pai te abraçar, derrama o teu coração como nunca você fez. Esse momento precisa ser um momento de cura profunda do teu coração. Até mesmo, irmãos, nós não precisamos demorar muito, não. Pai quer dar um abraço concreto. Se Deus inspirar, se o Pai inspirar, se o Pai quiser usar vocês para dar uma palavra dele, mas o mais importante vai ser o silêncio. Vai ser o silêncio do Pai que não diz nada e que só acorda. Feche os seus olhos. Não se preocupe se você vai receber o abraço. Todos já estamos recebendo. É que alguns, o Pai quer fazer algo direcionado. Nos abramos o nosso coração. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo a Pai. Venha o vosso reino, ó Pai.